Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou gravando esse áudio na madrugada do dia 24 para o dia 25 de 6 de 2025. E no dia 24, o mundo pop aí estava agitado por conta da revelação, vazamento talvez, de 30 minutos do novo longa do Superman dirigido pelo James Gunn. Esse novo longa, aliás, esses 30 minutos trouxeram algo extremamente significativo para a gente discutir e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque para que vocês entendam o que eu estou falando, nós vamos ter que primeiro fazer uma viagem aqui pelo diagrama da árvore da vida, um dos principais diagramas da Cabala judaica, e também um pouco da tradição mágico-hermética do Ocidente, para que vocês consigam entender o que eu venho afirmando há bastante tempo sobre esse filme e como isso aparece já nesses 30 minutos. E até mesmo esse número aí não é ao acaso. Essa duração não é ao acaso. Então, vem com a gente. Bom, primeiro então vamos entender a que se refere esse diagrama da árvore da vida, que você talvez já tenha até visto antes. A Cabala luriânica vai nos dizer que a princípio existia apenas o eterno, e que para que algo se diferenciasse dele, o eterno submeteu a sua própria luz a um processo de contração e retração, representado por uma palavra hebraica, tzimtzum, contração e retração. Ou seja, a luz de Deus se contraiu e também se retraiu, ela recua, ela se contrai e recua. Depois de alguns processos que eu vou pular aqui para que a gente seja objetivo, inicia a formação da estrutura que você está vendo aí, a árvore da vida. Cada um desses círculos é chamado de sefirá, no plural, no singular, e sefirot, no plural, que significa número ou contagem. E tem algumas outras associações também, que também a gente vai ter que deixar para uma outra ocasião. O fato é que a árvore ela vai se equilibrar em opostos. Então, por exemplo, a primeira sefirot, Keter, coroa, a que está no topo da árvore, ela está marcada pelo número 1, e ela representa o princípio, ainda a unidade de todas as coisas, como se fosse uma semente. E quando você vai ali a Malhut, a última sefirot, que corresponde ao mundo material, que significa o reino, veja só, a coroa sobre o reino, você tem a reunião de todas essas forças que derivam de Keter. Então, a partir de Keter, você tem uma divisão nas forças. Rokhma e Binah, as duas sefirotes que estão acima, que são basicamente o pai e a mãe, ou a sabedoria e o conhecimento, né, elas são distintas e complementares. E assim você vai descendo pelas sefirotes encontrando esse mesmo, pelas sefirotes encontrando esse mesmo princípio. Hesed e Geburah, misericórdia e juízo, ou rigor, graça e rigor, são opostos que se complementam. No centro da árvore você tem o centro unificador desses elementos, que é a Sefirah Tiferet, que significa harmonia ou beleza. Ela é o centro unificador dessas tendências que se separaram de Keter. E abaixo de Tiferet você tem as sefirotes de Netzach, Hod e Esod, que é considerado o fundamento da criação, como se fosse uma pedra fundamental, e também o seu símbolo astrológico, a lua, corresponde ao reino da imaginação, das imagens mentais, que é um reino real, que na verdade desce para se solidificar em Malhut. Como eu estou dizendo aqui, eu estou falando tanto da tradição cabalística como da interpretação ocidental da magia dessa tradição cabalística, ok? Então o nosso mundo seria a emanação desse mundo imaginal solidificado, seria Malhut. Tudo isso, todas essas sefirotes, elas também são chamadas de Partzuf ou Partzufim, rostos de Deus. Quer dizer que cada uma delas é uma contração da luz divina e também uma retração, ou seja, a luz
se afasta e se contrai, então aparecem cada um desses pontos, que são, ao mesmo tempo, meios pelos quais a luz divina se revela para o ser humano, e também véus que impedem e que se colocam entre Deus e a criatura. Quer dizer, no fim das contas, tudo que existe é apenas Deus, só a Deus. Dizer que Deus é o único Deus entre outros deuses, isso não significa dizer nada sobre Deus. Na verdade, a declaração da unidade de Deus, o Adonai Echad, significa que ele é o único. Nada existe senão ele. E esses véus que vão fazendo surgir uma aparente distinção, do nosso ponto de vista, uma distinção real, mas do ponto de vista de Deus, uma distinção ilusória. Aliás, a gente só pode falar em Deus de verdade a partir dessa distinção, porque é o que ele significa para os seres humanos, ok? Então, até aqui eu acho que deu para entender de maneira bem curta essa ideia. Acima da árvore existe uma não-séfira, uma não-sefirá, chamada Da'at. Muitas vezes ela é representada por um pontilhado ou por um buraco negro, literalmente. Da'at é um mistério na Cabalá judaica, e na Cabalá mística do Ocidente, ela se transformou ela se cercou de toda uma mitologia envolvendo a queda, porque Da'at significa conhecimento. Então, Da'at seria aquele ponto, a árvore do conhecimento que nos é anunciada no livro do Gênesis. E o que significa, dentro do ponto de vista da magia ocidental? Que a unidade de Deus ali em Da'at é quebrada. Isso, ou seja, a queda é promovida em Da'at. Né? Adão e Eva tomam o fruto da árvore do conhecimento, são amaldiçoados por Deus e tirados da presença dele. Então isso tudo diria respeito a esse processo da luz divina, da emanação divina. Então ali em Da'at haveria uma quebra, uma ruptura entre o que Deus é e aquilo que o universo é. Tanto é que, se você observar, tirando as 3 sefirotes acima, abaixo você terá 7 sefirotes. Essas 7 sefirotes correspondem aos 7 dias da criação no livro do Gênesis, sendo que Resed seria o primeiro dia, o dia da criação da luz. Esse seria o dia da criação. Então aquilo que está acima ainda não é criação. Ali você ainda tem apenas a presença de Deus, ou seja, o abismo, como ele é chamado, né, Da'at passa a ser um abismo, uma ruptura dentro da árvore da vida que separa a divindade da humanidade, que separa o incriado do criado. E também ali, por conta dessa ruptura, por conta dessa distinção, é a origem do mal. É aonde surge o mal. É de lá que emerge o mal. O abismo obscuro da maldade, onde a maldade vai poder surgir para atingir o universo. Eu sei que isso é tudo, talvez seja novidade para vocês e talvez seja muito condensado o que eu estou falando, mas eu prometo discorrer melhor sobre isso no futuro. Mas, resumidamente, a árvore da vida é um diagrama que nos apresenta tanto um mapa do surgimento do universo, e ele vai ter uma série de correspondências dentro da Bíblia, né? Isso não é arbitrariamente inventado. Os sábios da Kabbalah descobriram esse processo dentro dos textos bíblicos, através de experiências místicas com o texto, e ao mesmo tempo, para a magia ocidental, ela também é um mapa de elevação da nossa consciência. Quer dizer, você está restrito ao seu ego, ao seu corpo, à sua criação, à sua cultura, ao mundo em que você vive, em Malhut, em algum lugar de Malhut. A iniciação é justamente você começar a subir a árvore da vida, ou seja, adquirir níveis mais amplos de consciência que correspondem à subida dessa luz divina por meio destas sefirot. Então, somente vai se expandindo, novos limites vão se abrindo, até a grande prova final, que é a travessia do abismo. Uma vez atravessado o abismo, o homem efetivamente se torna um com Deus. Ele se torna Deus. Essa é uma mística muito particular, mas ela é a expressão da mística de todos os tempos. É o que você vai encontrar na mística hindu, é o que você vai encontrar na mística Dwaita, na mística do Tantra, é o que você vai encontrar entre os místicos cristãos. É apenas uma descrição mais específica
que nasce de maneira especial na Golden Dawn e nas ordens que derivam de Aleister Crowley. Tendo entendido isso, agora a gente vai começar a tentar compreender o processo. O ideal é subirmos a árvore, encontrarmos o nosso anjo guardião em Tiferet e sermos guiados por ele até o abismo, aonde, atravessando o abismo, nos tornamos um com Deus. Ok? Então, esse é o ideal. Esse é o chamado para todo ser humano, sem exceção. Esse é o processo pelo qual todo ser humano deve passar. Mas agora a gente vai ver quando esse processo falha, por que ele falha, o que acontece quando ele falha. Esse é o significado da ceia da Páscoa. O verter do sangue do Cordeiro, o ritual dos irmãos negros, pois eles selaram o pilone com sangue para que o anjo da morte não adentrasse. Assim se furtaram da companhia dos santos. Assim se mantêm afastados da compaixão e da compreensão. Malditos sejam eles, pois reteram sangue em seus corações. Isso aqui é uma parte do A Visão e a Voz, livro de Aleister Crowley, que relata uma série de experiências visionárias, místicas que ele tem, enquanto vai adentrando os chamados éteres, ou seja, os aitires, né, que são como camadas de uma cebola e compõem todo o nosso universo. Esses aitires seriam, de alguma maneira, atravessados pela árvore da vida. Então é como se a gente estivesse no centro, no núcleo de uma cebola, literalmente, né? E ele vai subindo as camadas e tendo experiências com figuras angelicais e enxergando uma série de símbolos. E aqui ele começa a falar sobre os irmãos negros, começa a ser revelado a ele quem são os irmãos negros. Isso porque ele está se aproximando da travessia do abismo. E aí ele deixa uma nota. Esse é o primeiro tratado dos irmãos negros do caminho da mão esquerda. Cada adeptus excêmpitos deve escolher entre a travessia do abismo e tornar-se um Magister Temple ou erguer uma falsa torre de egoísmo. O que é isso aqui? O que são esses termos? Adeptus excêmpitos é o nome do iniciado, a qualificação, né, digamos que o título que o iniciado recebe quando ele alcança, a sua consciência se eleva e ele cumpre suas tarefas espirituais para alcançar a consciência da Sefirá de Resed. Dali, a próxima Sefirá é Binah, para além do abismo. Então agora ele precisa atravessar o abismo. Essa travessia do abismo é representada misticamente pelo derramar do sangue do adepto na taça de Nossa Senhora Babylon. Um outro dia eu falo sobre ela. Já falei bastante. E também já alertei do perigo dessa figura se não compreendida adequadamente. Mas enfim, ele derrama o seu sangue. O que significa o sangue? O sangue, a própria Bíblia vai dizer, é a vida. Então ele morre para a sua vida limitada e mistura o sangue dele com o sangue de todos os santos, por isso são santos, que fizeram essa travessia. Ou seja, no sistema de Telemann, aquela figura que aparece no livro do Apocalipse, 17, né, aquela mulher sentada numa besta, bebendo o sangue dos santos, ela não é uma figura negativa, ela é uma figura positiva. Quer dizer que na taça dela está o sangue, aquilo que ele entrega, a vida mortal dele, para que então ele receba uma vida imortal e se torne um Magister Temple. Mas essa experiência, que é a noite escura da alma, é a morte espiritual, é a morte do ego, que faz com que você renasça como um verdadeiro Magister, como uma divindade. Essa experiência, ela é aterradora, porque ela implica que você vai ter de abrir mão de tudo aquilo que você imagina que é você, de tudo aquilo que você pensa que você é. E aí, muitos que não estão preparados para isso, que não purgaram o seu ego bastante ao longo da trajetória na árvore da vida, acabam caindo. Eles caem no abismo. E no abismo, ao invés deles perderem o ego, eles formam torres de egoísmo. Quer dizer que o ego deles se solidifica, vira uma armadura, vira uma carapaça intransponível. Quer dizer que o ego deles é confirmado e o ego é divinizado. Porque veja bem, o homem tem que se despir do ego, o ser humano, né, despir-se do ego para unir-se a Deus. Quer dizer que o ego dele é
transfigurado em uma outra coisa. Não é que você perde o ego, tá? Mas ele é transfigurado em outra coisa. Ele é preenchido pela divindade. Aqui, o ego é que é divinizado. É um processo parecido com o que o Freud, aliás, com o que o Jung falava, né? Em que a libido, quando deixa de fluir naturalmente em direção a uma imagem, a um símbolo, ela pode dirigir-se para o ego e inflá-lo, fazer com que o ego fique inflado. Esses são chamados de irmãos negros, do caminho da mão esquerda. Por quê caminho da mão esquerda, né? Porque eles deveriam ter ido em direção à esquerda da árvore da vida, mas eles não foram. E eles são irmãos, eles são iniciados, eles são adeptos, são poderosos, conhecem a profundidade da magia, mas se recusaram a morrer. Eles recusaram a entregar a vida mortal deles por uma vida imortal. E se você tem alguma familiaridade com a Bíblia ou já viu o filme, você vê que aqui está uma descrição, ele falou o significado da ceia da Páscoa, né? Ele está lembrando o momento em que os hebreus, para proteger-se do anjo da morte, passam na verga das suas portas sangue de cordeiro. Parece no livro do Êxodo, né? Mas ele diz que isso é o ritual dos irmãos negros. Obviamente que ele não está dizendo que os judeus ou que os hebreus são irmãos negros. Ele está dizendo que isso simboliza algo. O que que simboliza aqui? O sangue de um outro ser é derramado, você pode interpretar de duas maneiras. O sangue de um outro é derramado para que eu não tenha que derramar o meu, ou o sangue do meu lado animal é preservado para que o anjo da morte não entre. O anjo da morte aqui é aquele anjo que vai trazer a morte do ego. Então, esses homens, essas pessoas, eles são as forças das trevas que eu menciono para vocês. Alguns deles e sinto muito. Agora eu vou falar coisas que talvez você fique. Pô, esse cara é muito doido, esse cara é maluco. Alguns deles vivem há séculos entre nós. E alguns aspiram tornar-se irmãos negros. São os verdadeiros magos negros. E eles são aqueles que derramam a ilusão deles para o mundo. Agora, esses magos negros, esses irmãos negros, que são formados no abismo, eles são formados ali porque eles, diante do seu último desafio, foram derrotados. E aí, para vocês entenderem a derrota deles, a gente tem que falar de Coronzo. No sistema de John Dee e Edward Kelly, a magia enoquiana, Coronzo é a serpente do paraíso, é o diabo, é Satanás. No sistema de Aleister Crowley, Coronzo é o guardião do abismo. Ele é o guardião do umbral. É o seu último desafio antes de receber o Espírito de Deus e unir-se a Deus. Assim como Jesus enfrenta no deserto, veja que o abismo de Daat é muitas vezes chamado de deserto, onde Jesus no deserto enfrenta Satanás, para depois ser cheio do Espírito Santo. É exatamente a mesma ideia aqui, estamos falando da mesma coisa. Eu queria chamar a atenção para vocês de um elemento muito interessante que o fandom de Senhor dos Anéis não sabe explicar. O que tem a ver com o Senhor dos Anéis? O que você está falando? Ok, vamos lá. Eu gostaria de saber se você se lembra desta cena que acontece em A Sociedade do Anel, o primeiro filme da trilogia de O Senhor dos Anéis. I see. Não há vida no vazio, apenas a morte. O fandom do Senhor dos Anéis fica se discutindo sobre isso, porque isso não acontece nos livros. Isso foi algo que o Peter Jackson colocou, e eles ficam tentando se perguntando, né, o que significa isso, o que quis dizer, será que é uma menção ao vazio da própria mitologia do Tolkien e tudo mais? E eu vou aqui sugerir a vocês que não. Eu vou sugerir aqui que Peter Jackson estava fazendo uma associação do necromante de Sauron com a figura de Coronzo. Quando Aleister Crowley vai confrontar-se com Coronzo, a primeira voz que aparece aqui ele está no 10º éter, que é chamado de um amaldiçoado. Lembrando que os éteres são camadas, né? Camadas que separam o nosso mundo da divindade, níveis.
A árvore da vida atravessa essas camadas, como se fossem andares, né? Então ele está no 10º éter, e aqui você não tem um anjo, nem anjos, você tem um demônio. A primeira coisa que ele ouve esse demônio dizer é: não existe vida no mais distante abismo, mas formas constantemente indo e vindo do nada. Não é a mesma coisa, mas é muito parecido, né? Não há vida no vazio, apenas a morte. Não há vida no mais distante abismo, mas formas constantemente indo e vindo do nada. Essa aparição e desaparição de formas é o contrário da vida. Essa instabilidade das formas é o contrário da vida. E aí o demônio começa a dizer: eu sou o mestre da forma, e de mim todas as formas procedem. Eu sou eu. Veja só, eu sou eu. Não é Deus dizendo eu sou, né? É eu sou eu. Quer dizer, aqui esse demônio, ele é o último confronto. Ele é o último obstáculo. Coronzon é o ruído cósmico. O dente que tritura, que desfaz a unidade. Ele é a ruptura da unidade. Ele é um efeito. E é aquele que diz: eu sou eu. Você percebe Coronzon atuando em você. Quando você é arrogante, quando você é egoísta, e eu, obviamente, isso comigo também, com todos nós. Quando nós afirmamos: eu sou eu, né, e nós somos estimulados, nossa cultura é coronzônica, porque ela é caótica, ela é fugaz e ela é egóica. É o efeito do poder dos irmãos negros que escolheram essa existência atuando sobre nós, em nome do demônio deles, que é Coronzon. Aí ele diz o seguinte: eu me afastei dos perdulários, meu ouro está seguro em minha câmara, e eu fiz de cada coisa viva minha concubina, e ninguém as tocará, exceto eu. Isso é uma expressão do puro egoísmo, né? Eu afastei dos perdulários, quer dizer, eu afastei meu ouro daqueles que querem gastá-lo. Olha como ele interpreta, como ele enxerga os santos que estão acima dele. Eles querem consumir o que eu tenho de valoroso, eles querem consumir meus valores, eles querem gastar meu dinheiro, né? Meu precioso, o anel de ouro, né? Eu fiz de cada coisa viva a minha concubina, e ninguém as tocará, exceto eu. Tudo é meu, tudo pertence a mim. Eu quero tudo para mim. E ainda assim queimo enquanto me arrepio ao vento. Ele me odeia e me atormenta. Roubaria de mim, mas eu fecho os olhos, e ele me ridiculariza e aflige. Veja só, escute bem. De mim vertem lepra e gonorreia e infecções e câncer e cólera e doenças graves. Todo tipo de destruição do corpo, de infecção, de destruição da carne, né? Vertem dele. Eu chegarei aos joelhos do Altíssimo e rasgarei seu falos com meus dentes. Acho que todo mundo sabe o que é um falo, né? Mas aqui, o falos do Altíssimo corresponde à Torre Negra, a torre cósmica, que se ergue e que espirala os mundos ao redor dela. Ou seja, ele promete aqui rasgar o, a virilidade, a potência, a masculinidade, sim, mas principalmente o poder criativo de Deus. Rasgarei seus falos com meus dentes, esmagarei seus testículos em um pilão, e das sobras farei veneno para exterminar os filhos dos homens. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E ele continua fazendo descrições horrendas sobre ele e fazendo ameaças, até que ele chega nesse ponto aqui. Ó. Eu me alimento nos nomes do Altíssimo. Lembrando que cada sefirote tem um nome divino. Né? E existem muitos outros nomes também que os cabalistas invocam para magia, para meditação. Eu me alimento nos nomes do Altíssimo. Eu os esmago em minhas mandíbulas. Eu evacuo da minha fundação. Ele literalmente transforma em lixo, né? em fezes, o que há de mais santo. Eu não temo o poder do pentagrama, pois sou mestre do triângulo. Aqui o pentagrama é representando Yeshua, o nome de Jesus, né? Mas também os 5 elementos sagrados. E ele diz que ele é o mestre do triângulo, que tem a ver com o triângulo da arte, onde os demônios se manifestam na magia da Goécia, e é só o que dá para falar agora, senão a gente vai gastar muito tempo nesse vídeo. Atenção, meu nome é 333, que é 3 vezes 1. 1 é o número de Keter, 1 é a unidade. Ele diz que o nome dele é 333, que é 3 vezes 1. Atentai, pois te previno que estou prestes a ludibriar-te. Veja, o nome dele é 333. Agora, vamos voltar ao que a gente estava falando no início. Os 30 minutos de abertura do filme de James Gunn. Eu tenho alertado
sobre as autoinserções do James Gunn, como tudo diz respeito a ele, como tudo é falando sobre ele, como é um filme sobre James Gunn. Mas tem mais, tem muito mais. Mas eu vou mostrar para vocês agora como é que o filme começa. O que é dito sobre o início do filme? Bom, começa com uma narração na tela, estilo Star Wars, e isso também não é à toa, ok? Eu já falei disso antes, mas eu vou falar com muito mais detalhes no futuro. O próprio Joseph Campbell identificou o Star Wars como o possível novo mito que ele tanto esperava ver surgir para a humanidade. Star Wars é um símbolo de um mito destruído, corrompido, impedido de se realizar. Não é só uma referência à cultura pop, não, tá? É muito mais do que isso. Tudo aqui tem sentido, embora um sentido que beira a loucura, como vocês vão entender. Então vai subindo a narração na tela e a narração vai dizer o seguinte: há 300 anos, os meta-humanos surgiram na Terra. Há 30 anos, um bebê de Krypton caiu na Terra e foi encontrado no Kansas. Há 3 anos, ele se revelou ao mundo como Superman. Veja só. Primeiro, o símbolo crítico continua. Ele tem 30 anos. Segundo, 300 anos, 30 anos, 3 anos. 333. O James Gunn fazendo uma brincadeira com o número 3. Não é brincadeira, meu amigo. Hollywood está cheia dessas pessoas. A gente já falou sobre isso. Como há literalmente uma batalha mágica em Hollywood, como Hollywood é o verdadeiro centro de poder. O James Gunn está lá por isso. Do mesmo jeito que o Zack Snyder tinha interesses ocultos com o seu filme, o James Gunn também tem. 333 é o meu nome. Você está vendo o nome dele aqui. Mas qual o objetivo? Eu não venho apontando isso sempre? Como esse filme se transformou num teste de moralidade, de honestidade, como que esse filme se transformou num objeto sagrado que você não pode questionar, que você não pode xingar. Você é bom se você aprova esse filme, se você está hypado para ele. Como ele aparece e se vale de mentiras, de desonestidade, de hipocrisia, como ele é tudo sobre James Gunn e nada sobre Superman, como ele ridiculariza o Superman, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a narração não para aqui. Há 3 horas, o Martelo de Borávia cria o caos em Metrópolis. Martelo de Borávia. Borávia é uma cidade fictícia dos quadrinhos, mas esse personagem Martelo de Borávia foi criado pelo James Gunn. E aqui, muito provavelmente, Borávia é o lugar onde o Superman agiu, interrompendo uma guerra civil. Então, há 3 horas, Martelo de Borávia cria o caos em Metrópolis. Há 3 minutos, Superman perdeu sua primeira luta. E aí vai tocar a trilha do John Williams. Engraçado, né? Tocar aquela música heróica e marcada por heroísmo, pela grandeza do Superman, para em seguida mostrá-lo caindo, arrebentado, destroçado. Em seguida vem a cena da humilhação do Krypto, a cena do gritinho com a luz do sol. Ele tenta sair da fortaleza e o Krypto começa a destruir tudo lá dentro, morder o pé dele e tudo. Ou seja, em seguida vem isso aqui. Ridículos! Ridículos! Essa aula aqui é ridícula. Muito bom, mas esta foi a parte fácil. Sabem, só o encantamento não é suficiente. O que realmente acaba com o bicho-papão é o riso. Precisam forçá-lo a assumir uma forma que achem realmente engraçado. Eu vou explicar. Neville, o que é que mais o assusta? Professor Snape. Mais alto. O professor Snape. O professor Snape. Assusta todo mundo. Quando eu abrir aquele guarda-roupa, eu quero que faça o seguinte. Com licença. Imagine o professor Snape com as roupas de sua avó. Pode fazer isso? Pode. Pense, Neville, pense. Ridículos! Excelente, Neville, excelente. Eu já destaquei em outros vídeos e recentemente mostrei isso, né, pelas próprias falas do James Gunn, como ele tem medo do Superman.
e como que o calção, interpretado por ele e pelo elenco como uma coisa ridícula, foi acrescentado ao Superman justamente para que ele não fosse aterrorizante, como o próprio James Gunn fala dele, como aterrorizante. Essas 3 horas e 3 minutos aqui vão formar um outro número, também importante, misticamente, o número 33, o 33º grau da maçonaria, os 33 anos que Jesus tinha quando morreu, todos os mistérios envolvidos no paralelo 33, eu nem vou falar sobre eles agora, mas um dia talvez a gente faça um vídeo só para falar sobre todos os mistérios esotéricos, místicos, ligados à cultura dos OVNIs no paralelo 33. Mas ele tem uma referência muito mais fácil de perceber. A Terra 33. No mapa do multiverso de Grant Morrison, a Terra 33 é o nosso mundo. Um mundo onde não podem existir heróis por conta das leis físicas severas. É um lugar onde os heróis não podem aparecer, eles não podem realmente existir. Você está entendendo do que nós estamos falando aqui? Você vai dizer assim, mas você está dizendo que eles usaram ridículos de verdade? Eu vou explicar isso para vocês no futuro. E lá eu prometendo mais uma coisa para explicar no futuro. Mas eu prometo que vou explicar, nada vai escapar aqui, tá, gente? O ridículos é um estado mental que você pode reproduzir mesmo se você não estiver fazendo isso de verdade. Deixa teus comentários aqui. Me fala se você alguma vez já fez isso. Já tentou afastar alguma coisa que você tinha medo rindo dela? Zombando, fazendo aparecer ridícula. Fazem isso o tempo inteiro. Fazem isso com os filmes do Snyder o tempo inteiro. Então, nós temos 2 coisas aqui. Primeira parte, o nome de Coronzon aparece. Eu sou eu, o ego. Ratificando a magia de James Gunn e ratificando esse efeito em quem assiste. Porque é assim que as pessoas que assistem, que estão hypando esse filme, estão se comportando. Superiores. Eu sou eu. Depois nós temos o número 33, que corresponde ao nosso mundo onde não existem heróis dentro do mapa das 52 terras que o Grant Morrison construiu para a multiversidade e que a DC meio que escanteou, né? ou relativizou nos últimos anos, justamente porque esse mapa pretendia ser um mandala. Ele tinha um objetivo místico muito importante. O que a gente consegue aqui? 33 é 52 menos 19. 19 é o número do K, do destino do nosso mundo na série A Torre Negra. Todas essas coisas estão conectadas, todas elas são revelação divina, todas elas são expressões dessas camadas que nos cercam, todas elas são conceitos que estão contidos ali em Yesod, o reino da imaginação, como eu falei para vocês há pouco tempo atrás. Quer dizer que se você tira o destino divino, o que resta é o número 33. E eu destaquei que Star Wars era para ter sido uma das expressões do novo mito, e que foi magicamente destruída, porque é exatamente isso que o James Gunn está fazendo aqui. Ele está colocando o Superman completamente afastado do nosso mundo e reafirmando o nosso mundo como a Terra 33, como um lugar onde os heróis não existem. Ele está banindo o Superman. Por isso que primeiro ele cai, a trilha do John Williams associada, isso vai provocar conexões emocionais nas pessoas, com a nobreza do Christopher Reeve. Então ele cai, o Superman cai, e é humilhado, ridicularizado, demonstra fraqueza. Vê como não faz o menor sentido, né? Esse Superman está há 3 anos agindo. O Superman do Henry Cavill agiu pela primeira vez no filme The Man of Steel. E ainda assim, ele foi criticado ali por como ele era. E aqui, você pode olhar as notícias na internet, tudo se justifica com a tal inexperiência desse novo Superman. O roteiro caótico de várias histórias, micro-histórias, tudo isso tem a ver com Coronzon. Formas indo e vindo para o nada. Esse filme é um ode ao demônio do abismo. É o feitiço dos irmãos negros. E um exorcismo da figura solar do Superman. Bom, você pode achar que isso tudo não passa de loucura,
Mas eu acho que você sabe muito bem o que é que se passa em Hollywood e talvez você consiga entender agora o que esse filme pretende, né? A que ele está destinado. A gente já falou sobre números e Telema quando tratamos de um outro vídeo aqui no canal, que é o Aranha, o Aranha Verso, né? Do Miles Morales. Tem um vídeo excelente sobre esse assunto aqui no canal. E lá a gente abordou a questão do número 42. Esse número também é um número maligno. E eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque ele vai nos dar um complemento das ideias aqui de Coronzon para que você entenda o que isso significa. Por que o Superman tem que ser banido? Por que ele tem que ser ridicularizado, né? Onde se quer chegar com isso? Vamos lá. Lembrando que eu falei agora há pouco sobre banimento pela risada. O banimento por risada é uma das práticas da magia do caos. E James Gunn sinaliza o caos e essa irreverência discordiana em praticamente tudo que ele faz. Voltando a visão e a voz de Aleister Crowley. A invocação do terceiro éter, a gente cita isso lá no livro, aliás, lá no vídeo do Aranha Verso. Eu vou ler aqui, vou ler o texto e a nota em que o Aleister Crowley explica essa questão. Ante ele está a tábua, que é a tábua da perversidade, e a tábua de 42 e 2 partes. Esta tábua está ligada aos 42 assessores da morte, pois eles são os amaldiçoados, os quais a alma deve ludibriar com os 42 nomes de Deus, Anabecoa, né? Pois este é o mistério da injustiça, de que há sempre o início de tudo. O mistério da injustiça que não dá para eu explicar, tá? Mas acredite se quiser, a Liga da Justiça do Snyder tinha a ver com isso aqui. Por isso ele usou a palavra latina, a equitas, na árvore da vida dele, que diz muito mais do que simplesmente justiça, assim como a palavra injustiça, que tem um sentido esotérico, que a gente fala num outro momento. Esse Magus é lançado pelo poder de suas 4 armas, véu a véu, 1000 cores brilhantes rasgando o éter, o Aitir com serras pontiagudas ou dentes quebrados na face de uma jovem, ou como de laceramento ou loucura. Olha só, esse Magus, o Magus é também um nome técnico para Deus, tá? É aquilo que um ser humano pode tornar-se, um Magus, um Deus do mundo, inclusive. É lançado pelo poder dessas 4 armas, véu a véu, os véus que eu mencionei. Então ele está aqui descrevendo o Deus se tornando múltiplo, ou se tornando universo. É um horrível som triturador, enlouquecedor. Este é o moinho no qual a substância universal, o éter, foi moída na matéria. Então ele está dizendo que existe um moinho cósmico onde a substância de Deus, substância universal, é moída e faz surgir a matéria. Olha o que ele comenta sobre o número 42. Primeiro ele diz que 21 é um número divino de Keter, porque é o nome divino de Keter, tem a gematria 21. Ou seja, 42 é 2 vezes 21. E o que ele diz que isso significa? Isso revela a díade contra a mônada, além de negar o amor 42. É a mãe não fertilizada. O princípio virginal equivalente aos irmãos negros. Calma que eu vou explicar tudo isso, tá? Então, 21, 2 vezes é 42. Então ele está dizendo que isso aqui é a dualidade, é a separação contra a unidade, contra a mônada, contra a unidade das coisas. Ou seja, esse é o princípio que ataca o universo. Ele vai dizer isso de Coronzon, que Coronzon atacou o fundamento do universo. Então esse é o princípio que ataca o Magus, que ataca Deus e que dilacera seu corpo, que tritura a sua substância divina para formar a matéria e para formar o mundo. Então quando a gente fala em salvar Deus, inclusive aqui no canal, a gente está falando disso, de transmutar matéria em espírito, de devolvê-la à sua forma de substância universal. Esse é o processo. Eliminar a dualidade. A dualidade é um processo desejado por Coronzon. E é da dualidade que vem a doença, que vem o sofrimento, que vem a dor. Veja que ele diz que 42, e aí ele coloca a palavra aqui hebraica ima, ou ama, mãe, a mãe não fertilizada, quer dizer, uma mãe que não engravidou. E aí ele diz o princípio virginal. Princípio virginal, a mãe não fertilizada. Lembra que eu falei sobre o falos agora há pouco?
Então quer dizer que o princípio virginal aqui é descrito como a mãe que não recebeu a semente divina, que não recebeu a semente enquanto divina, ou seja, é, não é a criação de mundos reais, é a criação de mundos ilusórios. E ele diz que esse princípio virginal, equivale aos irmãos negros. Ou seja, esse é um dos motivos pelos quais nós vemos em The Man of Steel, uma sociedade cercada de símbolos sexuais, naves fálicas, naves que parecem vaginas, robôs que parecem espermatozoides, em Krypton, The Man of Steel, e, ao mesmo tempo, uma sociedade totalmente despida do sexo. Uma sociedade de irmãos negros. O Superman é gerado naturalmente, ou seja, divinamente. Ele rompe o regime dos irmãos negros, que é um regime de morte. Krypton está governada pelos irmãos negros. Zod é um irmão negro. E aí, Jor-El e Lara rompem esse princípio com esse princípio virginal, que é o princípio da secura, da morte. Fala, mas mestre, peraí, mas Jesus não foi nascido de uma virgem? Sim, Jesus foi nascido de uma virgem, e esse símbolo foi sagrado por muito tempo e não é mais. Ele não representa mais o sagrado, porque é isso que acontece com os símbolos, eles se deterioram, eles deixam de ter valor. A virgindade, por exemplo, deixou de ser um princípio que revelava o poder e a proeminência de Jesus Cristo e o poder de Deus que o gerou milagrosamente, para se transformar num veto moralista, sobre os corpos das mulheres, sobre a mente dos homens. Compreende? Então ele se transformou num princípio maligno. Ele era um princípio sagrado que, uma vez cumprido, porque só assim ele é transcendido, ele degenera em abominação. Então agora ele representa os irmãos negros. Por que os irmãos negros? Porque os irmãos negros não derramam a vida deles na taça de Babylon. Quer dizer, eles não se unem ao princípio feminino do universo, que é constantemente fertilizado pelo princípio masculino do universo. Eles se fecham, eles se trancam, eles se fecham para a vida, para o fluxo da vida universal. A vida particular deles não se torna vida universal. E isso aqui é correspondente à mãe não fertilizada por Deus, né? Ou seja, o princípio da morte, da escuridão. Então 42 tem a ver com isso. Mas veja bem, toda essa descrição do 42, ela corresponde também a Coronzo. Quer dizer que 42 e 333, eles têm um simbolismo parecido. No 42 é o princípio que representa a morte, a dissolução da unidade em dualidade. E 333 representa o princípio que impede o retorno à unidade, o retorno a Deus, o reencontro das coisas. Quando ele diz que eles negam o amor, porque amor, dentro do sistema místico telêmico, ele representa a união de uma coisa com qualquer outra coisa. O reconhecimento de que tudo no universo é divino, e de que nós somos divinos, e de que você é divino, e que nós devemos nos reunir, retornar à nossa unidade. Esse filme não é um divisor. Ele não trabalha com a divisão. Olha aí o que aconteceu recentemente contra o fandom do Zack Snyder. As mentiras que foram levantadas contra ele. Olha o vídeo que eu gravei indignado aí com o filho do Elvis, que saiu só repetindo essa barbaridade. Veja como o enorme se refere aos fãs do Zack Snyder, até quando os fãs do Zack Snyder não estão fazendo e nem falando nada. Ele é divisivo, ele trabalha para divisão, e uma vez que você se divide eu sou bom, e quem está do lado de fora é que é maligno, é que é ruim, é que é mau. Nós somos de fumo embriagados, paz entre nós, guerra aos senhores. Bom, minha gente, eu termino esse vídeo imaginando que vocês devem estar pensando, caraca, o cara é muito mais maluco do que eu imaginei. E eu reconheço que sou. Mas essas pessoas acreditam nisso, tá bom? Talvez possa parecer bobo, exagerado, insano para você, mas essas pessoas acreditam nisso. E os símbolos estão aí. Você pode até pensar, eles não vão ter efeito, não tem problema, mas os símbolos estão aí. Eles atingirão as pessoas, mesmo aquelas que não virem o filme, porque o inconsciente coletivo absorve
essas informações. Eu, como disse, não sei se vocês já viram esse vídeo, não sei se ele já vai ter saído. Eu nem lembro quando foi que eu falei em algum lugar, eu tô gravando loucamente, tá, gente? Então não sei se já falei, e se falei, se vocês já viram. Mas no caso de o Ultraman, que vai ter uma participação muito importante no filme, né? O clone ou o anti-Superman, for o Henry Cavill, eu vou mostrar para vocês. A gente vai voltar a todos esses temas aqui e na importância deles. Mas mesmo que ele não seja, o fato de esse filme começar com um Superman sombrio é muito significativo e positivo. E positivo. Mas de qualquer maneira, o filme lançado, seja ele um sucesso ou não, o assunto não vai se esgotar, obviamente. Então eu vou, na medida do possível, ensinar a vocês o que faremos agora que esse filme existe, que ele foi lançado, né? Como lidaremos com ele. Posso garantir a vocês que não é o fim do mundo, mas também posso dizer a vocês que isso é feitiçaria da pior espécie, que vai fazer mal às pessoas, incontestavelmente. E eu espero que vocês, que são nosso público, aqueles que estão entendendo a nossa proposta, estejam prontos para, junto conosco, resistir ao mal e trazer equilíbrio para as pessoas. Tá bom? Um abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí teu comentário, teu like, compartilha, divulgue. E, mais uma vez, quero agradecer vocês, que eu tenho visto por aí, em canais, no Twitter, em vários lugares, estão defendendo a gente de acusações, contextualizando as nossas falas. Muita gente eu nem sei quem é, não conheço, mas eu fico feliz de saber que o nosso trabalho está despontando como respeitado para tantas pessoas. Eu fico feliz, me sinto honrado demais com isso. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.